Prosseguindo, estudando agora Isaías 26, versículo 2, que diz: abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Isaías 26, versículo 2. O sofrimento de Israel durante a grande tribulação teve um resultado positivo. Bom, seguindo a profecia de Isaías, ele fala de uma tribulação de Israel que vai aumentando, até como dores de parto, e chega no momento então que ele já começa a exaltar a nação, fala da nação convertida. Esse momento é chamado de milênio no Apocalipse e ele ocorre depois de um período chamado de grande tribulação. Período mais ou menos, vamos dizer, de muitas pragas. Estou vendo como o mundo está acontecendo umas coisas estranhas. Tem uma nuvem de gafanhoto, uma praga de gafanhoto vindo da Argentina em direção ao Brasil. Os Estados Unidos sendo atingido por uma tempestade de areia vinda lá da região da Arábia, lá da região da África, de alguma região dessa, está vindo pelo mar e atingindo os Estados Unidos da América. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas quando eu fui ler os comentários na internet, diz que esse é um fato conhecido. Os cientistas sempre identificam essas tempestades de areia, mas realmente eu nunca tinha ouvido falar. E elas acontecendo ao mesmo tempo, e também ocorreu um terremoto lá no México. Então são muitas coisas acontecendo no mundo. Parece até que nós já estamos vivendo o princípio de dores, né? Prosseguindo, o nosso livro diz: durante o milênio, Isaías profetiza que Israel será modelo de nação justa, que observa a verdade. Bom, na história, claro, Israel separado do Senhor porque rejeitaram o Messias, eles nunca foram um modelo para a humanidade. Tá bom? Modelo de comportamento, de servir a Deus. Eles dizem que servem ao único Deus, o Deus da Bíblia, mas infelizmente não servem porque rejeitaram o Messias enviado pelo Deus da Bíblia. Sobre esse período de transformação, eu comparo ele aí no livro à profecia de Daniel, nas 70 semanas de Daniel, em que ele fala da transformação que vai acontecer em Israel. Essa transformação é descrita lá em 6 propósitos das 70 semanas. Está em Daniel capítulo 9, versículo 24. Profetizou que neste momento acontecerão 6 coisas maravilhosas. Primeiro, será extinguida a transgressão de Israel. Os propósitos não estão ligados a todas as nações. Os propósitos das 70 semanas estão ligados a Israel. Então, quando diz lá que será extinguida a transgressão, nós entendemos pelo propósito, está falando de Israel. Por que é de Israel e não de todas as nações? Porque as nações, segundo o Apocalipse, capítulo 20, no final do milênio, quando Satanás sai a tentar a humanidade, eles novamente se aliam a Satanás e novamente fazem guerra a Israel. É dito lá que eles cercam Arraial dos Santos, mas desce fogo do céu e os devora a todos. Então, primeira coisa, será extinguida a transgressão de Israel. Depois é dito que será dado fim aos pecados de Israel. E terceiro, será expiada a iniquidade de Israel. E também será estabelecida a justiça eterna, selada a visão e a profecia, e será ungido o Santo dos Santos, ou seja, o local onde Deus se manifestava para o sumo sacerdote uma vez por ano. Esse local será ungido, ou seja, novamente voltará a ter culto a Deus ali, e normalmente Deus se fará presente naquele local. Israel era descrito nos dias de Isaías como uma nação de lábios impuros, e durante o milênio é uma nação que observa a verdade, e logo também ela fala da verdade. Então Israel, nos dias de Isaías, era um péssimo exemplo. Ainda hoje, Israel ainda não é o exemplo que Deus quer, mas as profecias do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11,
E aqui Isaías está dizendo claramente que eles se converterão. O versículo 14 e o versículo 19 desse capítulo 26 nos diz o seguinte, o versículo 14: porque morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. O versículo 19: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então esse texto de Isaías é interessante porque aqui ele fala de ressurreição. É um tema que ele era pouco falado no Antigo Testamento, né? Aparece nos Salmos, nós vemos que Jó, que teria vivido lá no período dos patriarcas, ele acreditava em um Redentor que viria, se manifestaria na terra um dia. Então podemos ver que ele acreditava na ressurreição. O autor aos Hebreus diz que Abraão acreditava na ressurreição, porque diz que Deus, em figura, recobrou Isaque, quando ele levou Isaque no monte para ser sacrificado, né? Abraão acreditava que Deus até dos mortos poderia ressuscitar Isaque. Então, apesar de não ter muitos textos falando de ressurreição, esse texto de Isaías é um texto interessante porque ele fala da ressurreição.